tudo bem? Vamos de 50 fatos e dicas sobre o biscuit. Número 1, o biscuit teve origem em diversos países, mas ficou conhecido aqui no Brasil pela arte da Dona Ana Modunho. Esse livro que eu tô mostrando pra vocês tem lá no site da MJ e, gente, é fantástica as técnicas da Dona Ana. Super indico vocês comprarem e saberem um pouco mais dessa história. Número 2. A composição da massa de biscuit é basicamente amido de milho, cola branca, conservantes como limão e vinagre ou vaselina. Pode ser feito em casa, mas atualmente, gente, vale muito mais a pena comprar a massa pronta, sai mais em conta do que comprar os materiais e fazer. Se você quer tentar a massa caseira, eu vou deixar um link da Sá Biscuit onde ela ensina a fazer lá no canal dela. Número 3, existe a massa natural, que tem uma leve transparência ao secar, a massa já branca e também a massa já colorida na cor que você desejar. Eu uso as massas da Inkway e tem cores lindas no catálogo. Gente, 4. A massa de biscuit ela aceita vários tipos de tingimentos, corantes em pó e tinta de tecido são os mais usados porque eles são atóxicos e não mancham as mãos, tá? Eles saem facilmente, eu tô usando aí o da Ceramanil. E também eles podem ser tingidos da mesma maneira, tanto com tinta, tanto com pó, tanto com corante, do jeito que for, sempre o processo é o mesmo. Devagarzinho vai adicionando até você conseguir a cor desejada. E para quebrar a transparência, é só adicionar um pouquinho de branco nas cores claras. Para cores fortes, pode tingir direto na natural. A massa de biscoito também aceita tinta acrílica, aceita tinta óleo, mas a tinta óleo, por ter algum problema, né, de alergia, o ideal é vocês não usarem ela, ou então, se for tingir, colocar luvas ou modelar com luvas, e aí já não é tão prático. Número 5, a cor da massa, gente, escurece até mais ou menos uns 3 tons depois de secar. Então, sempre que você for tingir, tinge um pouco mais claro da cor final que você deseja, tá bom? Olha a diferença aí da massa úmida e da massa já seca. Número 6, tanto diretamente na massa natural quanto na mistura com branco, ainda vai escurecer 3 tons. Então, sempre tinge um pouquinho mais claro para o resultado final ficar do jeito que você quer. Número 7, a pintura também pode ser feita depois que a peça estiver bem seca, com tinta PVA ou acrílica para artesanato, tá bom? Mas você tem que esperar secar totalmente antes de pintar, porque senão a tinta vai rachar durante o processo de secagem. Pinta devagar, respeita as etapas, se precisar passar outra demão, deixa secar entre uma e outra e vai dar tudo certo. Número 8, toda modelagem em biscuit começa com a regrinha básica, que é sovar, e com as formas básicas, que é bolinha, coxinha e rolinho. A partir dessas formas, gente, a gente consegue fazer o que a gente imaginar. Número 9, a melhor ferramenta é as suas próprias mãos, mas faz necessário algumas estecas e cortadores também que ajudam no processo de modelagem, né? Então você pode começar modelando somente com as suas mãos, mas estecas de qualidade são fundamentais para a gente poder fazer um trabalho mais elaborado. Cortadores e moldes também são muito úteis, tá bom, gente? Para dar forma à nossa criatividade e também para facilitar o nosso processo em produção. Olha que lindo! Número 10, depois de modelar, não precisa ir ao forno para secar. A massa de biscuit é diferente de outras massas como a Fimo e a Polymer Clay, tá? O importante é dizer que o biscuit leva vários dias para secar, então não precisa ir no forno. O máximo que você pode fazer é deixar secando ao ar livre ou colocar um ventiladorzinho aí girando perto do biscuit quando for um tempo mais frio. E aí a secagem vai depender de acordo com a sua região. Número 11, para conservar a massa depois de aberta, eu recomendo guardar em um novo saquinho plástico bem fechado e em local arejado. Arejado, mas porém o saquinho fechado. Eu costumo colocar dentro de bacias e assim eu fico usando durante todo o tempo. 12. A peça encolhe cerca de 30% em suas dimensões por conta da evaporação da água, tá bom? E isso acontece em todas as marcas. Número 13, a cola indicada para colagem do biscuit no biscuit, tanto ele seco como ele úmido, é a cola branca, tá bom? A cola PVA extra ou a cola branca, não é aquela cola escolar. 14, no caso de lembrancinhas de caixinha de acrílico, já com o biscuit seco, eu uso a cola de silicone frio ou a T6000 da Tec Bond. Passa, deixa lá, porque demora um pouquinho a fixar. E também você pode usar a cola de lantejoula se o seu biscuit estiver úmido.
Número 15, a cola indicada para colar os bonecos na base acrílica, topo de bolo, por exemplo, é instantânea em pouca quantidade para não manchar, ou a T6000. Pode ser a 1, a 2 ou a 3, a diferença entre elas é só a viscosidade, tá bom, gente? Tem mais vídeo aqui no canal sobre colas, depois vocês podem dar uma olhadinha e aprender melhor. Fica super resistente e tá pronto. Número 16, no caso de tubetes com biscuit seco, a melhor opção é fazer uma junção da peça seca com a parte úmida. Passa a cola nas duas partes e fixa as duas ali, segura um pouquinho, que já vai dar tudo certinho. E aí você vai poder colocar o biscuit de pé. O biscuit também adere em diversos tipos de superfície, gente. O mais usado em decoração é vidro, plástico, acrílico, MDF, metal e uma infinidade de coisas. Bolas de isopor, por exemplo, né, já falando em cola, você não vai usar a cola instantânea, mas você vai usar a branca ou a de silicone. E na questão do vidro, que muita gente pergunta, não precisa passar cola, você pode só passar assim um pouquinho de água naquela parte que vai colar no vidro e pronto, gente, vai fixar. Se você sentir que vai soltando quando seca, aí você tira aquela parte que já pegou a forma do vidro e passa um pouquinho de Tec Bond instantânea, aí vai fixar ali no vidro e não vai sair mais. Número 18. Para abrir a massa sem grudar, é bom usar uma placa antiaderente, eu uso a da Blue Star, mas no início você pode também improvisar com um jogo americano de plástico, né, que seja liso, uma capa plástica, né, dessas de colocar folhas, ela tem assim uma antiaderência muito bacana, é só prender ela na mesa. É uma placa emborrachada ou uma peça de cerâmica, o que você tiver aí, dá para você adaptar no início, tá? Se você for trabalhar em produção e precisar deixar todas as peças iguaizinhas, o ideal é você ter uma balança aí na sua casa. Pode ser uma balança de gramas normal ou uma balança que eu acho mais ideal, que pesa em miligramas, tá bom, gente? Então, entre essa grande e a pequenininha, para lembrancinhas, o ideal é você trabalhar com essa menor. Para quem não tem balança, pode basear, né, imprimindo um desenho no tamanho que você desejar fazer a peça para tirar a medida e aí depois você já consegue sempre usar aquele mesmo padrãozinho. Outro método também é usar a bola de isopor para fazer aquela medida, né, do mesmo tamanho da bola, ou as colheres de medida que também são dicas bastante usadas em todo mundo aí há muito tempo já. Para evitar, gente, deixar pelinho e nem sujeira nos trabalhos, vocês têm que lavar muito bem a mão antes, enxugar com papel toalha, limpar ainda um pouquinho mais com tecido de biscuit e não usar roupa que soltam fios, tá? Evita modelar também onde tem muito vento. Para deixar a massa lisinha, número 22, você não tem mistério, gente. É fazer carinho, tá? Não usa os dedos, tenta usar a parte lisa da mão, assim vocês vão evitar as marcas desnecessárias aí no biscuit. Rolinhos e agulhas lisas também ajudam na parte da junção e das emendas. É sempre essa partezinha do dedo e da mão. Dica número 23, para fazer emendas com pincel modelador, gente, o ideal é 104 e a dica é sempre guardar um pedacinho de massa da mesma cor aí que você vai usar para fazer a emenda, para fazer algum reparo, se caso precisar na sua peça, tá? É só umedecer aí o pincel modelador e dar aquela alisadinha, pode ser uma agulha, pode ser também uma esteca da Blue Star, tá bom? E no caso de rachaduras, depois da peça seca ou de furinhos que ficou, é só colocar a massinha da mesma cor, alisar com água, que quando secar vai ficar na mesma cor. 24. Para deixar um boneco firme, em pé e até mais leve, é necessário uma estruturação. Já tem vídeo aqui no canal de princesas onde vocês veem bem como eu posso estruturar uma peça, mas também existem outros métodos que é papel alumínio, isopor, e aí você pode assistir esses passo a passos aqui que eu mostrei na tela no canal para saber um pouco mais. Número 25, para começar a vender e atrair clientes é necessário ter amostras, então gente, investe tempo em fazer temas variados que estão sempre em alta e monta teu portfólio. Você ter amostras é muito importante. Para tirar uma boa foto em ambiente iluminado, você não precisa de estúdio, basta um fundo infinito feito com cartolina ou papel e um bom celular para tirar fotos, tá? Coloca um fundinho de scrap, imprime aí uma imagem que você desejar e fica bem bacana. 27. Se a foto não ficou muito boa, existem alguns aplicativos também bem bacanas de edição. Aqui no canal já tem vídeo de como editar e colocar marca no celular. E o PixArt eu indico super para vocês, tá?
Invista nas divulgações nas redes sociais, gente. Faz um perfil profissional, uma página no Facebook ou Instagram, posta as fotos de vocês com frequência, pelo menos 2 vezes ao dia. Usa as hashtags que são bem importantes de acordo com cada foto que você colocar. E em hipótese alguma, use foto de outros artesãos nos seus perfis, tá, gente? Faça suas amostras, tirem as suas fotos e coloquem lá, porque o cliente precisa conhecer a modelagem de vocês e pegar foto do coleguinha e colocar na sua página é plágio, então não pode. Acabamento é tudo, gente. Então, na parte da pintura de óleos, principalmente, nunca, nunca, nunca pinte a massa enquanto ela estiver úmida, tá bom? Deixa a peça secar, porque se você não respeitar o tempo de secagem, você vai fazer uma pintura bem borrada e não vai ficar legal, igual apareceu aí, ó. Então, deixa a sua peça secar tranquilamente. E as tintas que a gente usa para pintar os olhos geralmente são a PVA, né, para artesanato, tinta acrílica, fosca. Mas também existem outras técnicas e outras maneiras de pintar olhinhos, usando canetinha, usando corante, giz pastel, entre outras e outras técnicas. Então, experimentem, pesquisem bastante várias maneiras. Tem lápis de cor também que dá para vocês pintarem olhinhos, mas sempre com a peça seca. E observa aí, ó, que eu deixei secar a parte branca primeiro, para depois pintar com a nova cor, como eu já tinha falado para vocês, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra, ou no caso entre uma cor e outra. Assim o acabamento vai ficar perfeito. Esse pincel que eu estou usando é bem fininho, é da Condor, é da linha 422, o 00, mas pode ser também o 0 normal ou os 3 zeros. Aí eu estou pintando a boquinha com um tom de coral bem clarinho. E tô fazendo aí no meio, ó, a pintura como se fosse os dentinhos e tá pronto o roxinho. O biscuit também aceita olhinhos adesivos que dão um acabamento bem bacana, gente. E existem muitos modelos no mercado, né? Eu uso os da Dani Decor e uma ótima opção para vocês agilizarem a produção aí ou para quem está iniciando que ainda não tem a facilidade de pintar. Desde o início, gente, cria o hábito de anotar tudo que vocês fazem. Pesa tudo, anota tudo, registra tudo que você usou, tá bom? Para depois você conseguir calcular. Aqui no canal eu já deixei a base de cálculo bem explicadinha num vídeo. Assiste para vocês saberem como precificar suas peças. Muita gente pergunta como faz para deixar secando o biscuit, o que é que usa, e você pode usar o que você quiser aí, gente. Pode cobrir uma espuma com um tecidinho, pode cobrir uma mesa com um tecidinho, pode usar TNT, pode usar o EVA, pode espetar o biscuit num isopor, então vai depender do tipo de trabalho que você fizer. Para deixar as bases bem retinhas, não tem segredo, é deixar secar bem de um lado e quando ela começar a virar, você vira ela completa e deixa secar do outro lado também. Tá? Aqui no canal já tem um vídeo mostrando esse processo e aí para secar bem, sem penar, é mais ou menos de 1 a 5 dias que eu deixo para secar. Dica 37, chaveiros precisam de muito mais tempo para secar e não enferrujar a argola, tá bom? Então deixa secando primeiro a peça, mais ou menos aí uns 7 dias ou mais, antes de colocar a corrente. E quando você for finalizar para entregar para o cliente, não abafa em saquinhos plásticos, tá? Eu sempre entrego eles soltinhos ou então embalo somente o biscuit sem colocar a argola abafada dentro de um saquinho, porque senão vai oxidar do mesmo jeito. 38. Existem várias formas de montar chaveiros, né? Vocês podem, primeiro de tudo, fazer uma base de biscuit, como eu tô mostrando aí, furando logo com canudinho, né? E deixando secar naquele mesmo processo de secagem de base. Aí depois ele monta e fica assim, ó. É só colar os apliques que vocês quiserem nessa basezinha de biscuit. Vocês podem também colocar pinos que não enferrujam na massa úmida ainda. Se você for, por exemplo, fazer um chaveiro todo de massa, você pode usar esses pinos para bijuterias, tá? Esse daqui é até uma argolinha de brinco que dá pra você adaptar. Eu cortei, dobrei a pontinha, ó, tá bom? Ele fica com esse ganchinho e a gente coloca a cola instantânea direto na massa, tá bom? Não vai enferrujar se ele for esse de bijuteria. Então é bem facinho, ele é ótimo. E aí depois que seca, ó, ele não sai mais porque a gente deu aquela dobradinha no gancho. E aí eu venho com a argola, depois de tudo seco, e coloco normalmente e fica pronto o nosso chaveiro. É bem prático. Outra maneira é deixar secar também totalmente e furar
a peça já seca para depois colocar a argolinha de chaveiro. Eu acho essa parte mais trabalhosa, então você teria que ter aí um trabalho de estar furando uma a uma, quando você já poderia ter feito o furo enquanto ela está úmida, né? Outra opção também é fazer duas bases e colocar o fio encerado colado entre elas. Já ensinei aqui no canal um passo a passo de chaveiro desse tipo. 40. O verniz fosco em spray é o mais indicado para proteger a peça contra raios UV e também tem ação antifungos, tá, gente? Fixa melhor o sombreamento que você fizer, mas não é uma regra. O biscuit dura sem ele e se você não quiser usar não tem problema nenhum. 41. O biscuit aceita também pintura em spray, porém muito cuidado em deixar a peça secar o máximo possível antes de usar, gente. Porque senão a peça vai estar secando ainda, vai encolher e vai craquelar toda a pintura. Eu recomendo aí pelo menos umas 2 semanas ou mais antes de pintar com spray. Essa é a minha sugestão. Número 42, o biscuit aceita vários tipos de textura, você pode usar a imaginação e improvisar com o que você quiser. E hoje em dia no mercado tem várias texturas bacanas, da Blue Star, emborrachado, placa emboss, tapete de textura, acetato, resina, enfim. Usa aí a criatividade e aproveita para fazer lindas texturas no biscuit de vocês. Você pode usar vários tipos de arame aí para completar o seu trabalho no biscuit. Tem os arames de alumínio que são mais maleáveis, são mais fininhos. Tem os encapados e os originais também, os trançadinhos. Dá para fazer óculos e outros acessórios. Mas o que a gente usa para estruturação é o arame galvanizado, que a gente encontra em depósito de construção. Ele ainda é maleável, mas não tanto, ele é mais durinho. E quanto menor a numeração do arame, mais grossinho ele é, tá bom? Dica 44, vocês podem proteger os olhinhos adesivos de vocês aí usando um relevo transparente da Corfix ou até mesmo uma base de unha para deixar o olhinho brilhante. Eu uso os da Dani, eles não são resinados, então eu costumo resinar quando eu quero com o relevo transparente da Corfix. É só passar o relevo com muita calma e deixar secar mais ou menos uns 30 minutos. Ele vai ficar totalmente transparente e aí você pode destacar o olhinho da cartela normalmente usar na bonequinha de vocês. Ou você pode usar já na boneca seca, a base de unha, como eu estou mostrando aí na tela, e vai proteger o seu olhinho por muito mais tempo, além de deixar aquele brilho bem natural na peça, e aí fica bem bonitinho. Dica 45, ao invés de você usar cola de lantejoula no tubete, na caneta e na borda da tampa do pote, você pode usar a fita dupla face, que ela vai dar um acabamento bem legal, sem sujeira de cola. E eu tenho usado muito aqui no canal, recentemente vocês têm visto eu fazer canetas desse tipo, só encapando com a dupla face, tá? Essa caneta aqui, inclusive, eu já ensinei numa live, é a caneta de flamingo, você pode procurar e dar uma olhadinha na aula. Dica 46, existem padrões para trabalhar com biscuit, no caso tamanhos de lembrancinha, de mini topo e topo de bolo. Isso varia muito de artesão para artesão, mas o padrão que geralmente eu uso é cerca de 5 a 7 centímetros para lembrancinha. A partir de 8 centímetros a 10 centímetros é mini topo. E a partir de 12 até 18 centímetros, topo de bolo, tá? Mini topo, geralmente, a gente usa o mesmo tamanho aí da velinha, que é feita com cortador da Blue Star. Você pode também usar uma lembrancinha para fazer um mini topo, e aí você adapta o valor com seu cliente. Então, o que muda não é só o tamanho em centímetros, mas também a proporção dos bonecos. Podem ver, ó, que não é só a questão do tamanho, toda a estrutura do boneco muda, então por isso que os valores também mudam bastante. Dica 47, para fechar orçamentos com seu cliente, deixe tudo bem especificado. Você pode fazer isso por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, depois compartilhando a sua conversa para o seu e-mail e o e-mail do cliente. Lembre sempre de cobrar 50% de entrada para qualquer tipo de pedido, gente. Isso é uma garantia que você tem de que o cliente realmente ficou certo com aquela encomenda e você vai ter também já uma entrada para poder cobrir os primeiros gastos da sua encomenda. Dica 48, na verdade é um alerta. Todo esforço repetitivo, gente, pode gerar lesões aí para quem trabalha, né? No caso da gente que trabalha com lembrancinha, por exemplo, em produção, geralmente se a gente não respeita muito o limite do nosso corpo, a gente começa a ter dores nos braços, dores no corpo. Então, uma dica importante é respeitar seus limites. Quando começar a sentir, dá uma paradinha, passa aquele cremezinho, né, para facilitar aí, melhorar a dor. E também
dá descanso aos seus membros, porque afinal são a sua ferramenta de trabalho, beleza? Dica 49, procura criar sua identidade visual já desde o início, para os clientes começarem a identificar você com aquela marca, com aquela mascote. No início da minha profissão aí de biscuit, eu mesma fiz a minha mascote, usei ela por muito tempo, mas esse ano eu decidi dar uma repaginada nela e eu procurei o design lá da Cafofo Criativo para eles fazerem para mim a minha bonequinha de acordo com as minhas características, do jeitinho que eu gostei, sem fugir muito daquilo que já tinha antes, né, daquilo que eu já tinha feito antes. Então, gente, eu indico para vocês sempre procurarem um profissional da área para fazer a mascote, para fazer os cartõezinhos, ficar tudo bonitinho e a pessoa já te conhecer ali como um profissional da área, tá bom? Se você não pode fazer isso no momento, tenta criar algo novo, de alguma outra maneira. Tem vários sites que fazem mascotezinhas, né, de graça, dá para vocês fazerem, mas não pega imagens prontas da internet, porque você corre o risco de já ter dono aquela imagenzinha, aquela mascote e depois dar uma confusão para vocês. E uma outra dica que eu já falei aqui, mas eu vou reforçar, é vocês criarem um perfil para ter ali o portfólio de vocês. Como eu disse, Facebook e Instagram são bem usados, mas você pode também começar fazendo um site. Eu não indico muito o Elo7 para quem está começando, porque eles têm taxas altas de venda lá, então não vai ter lucro nenhum para quem está começando vender pelo Elo7. Mas ele é uma boa ferramenta de divulgação. Se você quiser tentar lá, faz, porque as pessoas geralmente procuram primeiro no Elo7. Depois que você já tiver um costume aí, já tiver um portfólio bem bacana, você pode montar também uma lojinha no Ilúria e aí o seu cliente vai poder te procurar por lá. E se você trabalha com pronta entrega, melhor ainda, porque você pode divulgar o seu site, as pessoas já entram direto e já compram direto pelo site. Dica número 50 para fechar aqui os 50 fatos sobre o biscuit. Pesquise, estude, assista videoaulas gratuitas, gente, de vários artesãos. Faça curso presencial se for possível. Compre cursos online, cursos virtuais, que tem muita técnica bacana que não é passada geralmente em vídeos de YouTube, né, gratuitos. Técnicas avançadas que vão fazer vocês evoluírem. E persistam, gente, não desistam, ninguém nasce sabendo e a gente passa a vida inteira aprendendo. Então, não desista na primeira vez que você errar, o aprendizado vem com um erro mesmo. E se você não tem oportunidade de fazer curso presencial na sua cidade no momento, assiste cursos aí gratuitos, como eu falei, compra cursos virtuais e treine muito, porque o acabamento vai melhorando com o tempo. Você tem que respeitar o seu tempo, né, pessoal aí de modelagem. Como eu disse, cada um tem um ritmo, então cada um vai desenvolvendo de acordo com os anos. Eu não aprendi tudo no início, tá bom? Eu ainda estou aprendendo hoje, existem peças que eu ainda não faço, então tudo isso é aprendizado, como eu disse. Ninguém nasce sabendo, a gente passa a vida aprendendo. Então um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido muito útil pra vocês. E eu vou deixar essa listagem todinha por escrito lá no meu blog, para vocês também poderem imprimir se vocês quiserem e sempre que tiver dúvidas poder dar uma olhadinha ou aqui no vídeo ou lá no que está escrito. Um super beijo, fiquem com Deus, não deixa de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos, porque quanto mais você compartilha, mais você me incentiva a trazer vídeos como esse aqui pro canal, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!